Uma pergunta muito simples. Clóvis, o que é a vida? A vida é uma condição de energia que busca mais energia. Potência em busca de potência. Clóvis, o que é a vida? Intervalo de tempo em que uma energia dura com alguma consciência que acredita ser alguma coisa. Clóvis, o que é a vida? Essa pausa é Chekhov, né? Dor e sofrimento, se você preferir. Afinal de contas, eu não lembro de ter sofrido antes de nascer. E tenho a nítida impressão de que não sofrerei depois de morrer. Tá bom. Bem, quando a coisa começa a ficar metafísica, eu paro de falar sobre o assunto. Eu quero terminar com você me dando uma resposta que você queira dar. Clóvis, o que é a vida? Tudo bem, daqui um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço. Valeu, querido. Oi pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Igor, esse é o podcast O Quase Adulto e eu decidi iniciar esse episódio com essa passagem do programa Provocações, em que o apresentador Antônio Abujamra, ele questiona para os convidados, tem essa tradição, tinha, né? Infelizmente ele já faleceu, ele tinha essa tradição de perguntar aos convidados o que é a vida, e nesse caso o convidado foi o Clóvis de Barros Filho, que é um dos professores mais conceituados do Brasil, uma pessoa que realmente talvez teria um costume de responder a algo assim, ou que daria uma resposta que fosse surpreendente ou algo do tipo. E realmente é o que aconteceu, né, na entrevista, no final, igual vocês acabaram de ouvir, ele tenta dar respostas metafísicas e que talvez extrapolem uma concepção mais sentimentalista da coisa, até o momento que ele desaba e a resposta que ele consegue dar para isso é dor e sofrimento, porque eu não me lembro de sofrer antes de nascer e acredito que não vou sofrer depois que morrer. E mesmo assim, pro Abujamra, isso pareceu não ser suficiente, mas na verdade não é esse o intuito, talvez, parecer suficiente. Eu acho que é uma ideia de te fazer pensar sobre esse, como diz o Clóvis, intervalo de tempo em que a gente está vivo, porque a gente só conhece a vida a partir do momento que a gente nasce, e a gente provavelmente vai deixar de conhecer depois que a gente morrer. E eu acredito que a vida e a morte seja um dos primeiros antagonismos que a gente entende quanto sociedade ou enquanto indivíduo, né? Porque só dá para pensar, ou só dá para entrar nesse ambiente de pensamento se a gente parte do ponto de que estamos vivos, entendeu? E, na verdade, a gente não tem certeza se está vivo ou não. Calma, eu vou explicar. Mas o que eu quis dizer é que a gente não tem certeza se a gente já viveu antes do que a gente está vivendo agora. Por mais que talvez as pessoas tenham a crença de reencarnação, a gente não tem memórias de vidas passadas e a morte também é uma incerteza porque a gente não sabe nada sobre o além da morte, né? E, novamente, tirando todo o fato religioso da coisa. Mas o que eu tento buscar quando eu tento achar uma resposta de o que é a vida é muito mais algo sobre o agora do que sobre o que passou ou o que vai passar. Eu acho que a gente só consegue analisar o que é a vida, ou, na verdade, eu consigo analisar quando eu tô muito revoltado com alguma situação que eu esteja vivendo
e não literalmente quando eu tenho uma satisfação de estar vivendo alguma coisa, sabe? E aí, agora me veio na cabeça aquela música do Isso que é vida, tá ligado? Dos Soltos em Floripa, enfim. Essa música, na verdade, ela me parece ser um otimismo que eu não consigo ter, talvez, né? Nos momentos que eu tô felizão e tal. Na verdade, eu consigo valorizar a vida, principalmente nos momentos em que ela acaba para alguém próximo a mim, ou quando ela não tá sendo vivida da melhor maneira, né? Então, outra música que agora vem na minha cabeça é aquela do Avicii, que fala So live a life you will remember. Desculpa aí, galera, quem tá tendo que me ouvir cantar, eu peço perdão. Mas ela também é sobre momentos positivos e coisas interessantes que você tá vivendo, e adrenalina e sentimentos que não são rotineiros e que não acontecem em todo momento. E aí que vem a minha questão com o que é a vida, ou como que a gente consegue responder algo assim, ou se não existe uma resposta, né? Eu acho que a vida, ela tem uma dualidade muito grande. Eu sou muito adepto do Heráclito de Éfeso, sabe? Quando ele diz que é uma luta de opostos e no mesmo rio não fluem as mesmas águas, e todos esses princípios que ele trouxe durante a filosofia pré-socrática, enfim, tudo isso que a gente aprende no ensino médio. Porque em certos momentos você entende que a parte boa só acontece porque existe a parte ruim, e a parte ruim só acontece porque existiram partes boas. Então, a gente não chora num velório de alguém que a gente não teve momentos bons, sabe? A gente não sente mal em momentos que a gente sabe que existiram momentos bons, sabe? Talvez eu deixei um pouco confuso, mas um torcedor do Cruzeiro só tá sofrendo hoje porque ele viu o Cruzeiro ganhar as Copas todas, sabe? Os torcedores do Ibis não sentem problema de perder todo o jogo porque é o pior time do mundo, então ele não sabe o que é uma vitória. Esse quesito da dualidade que a gente encontra vários fatores para gostar da vida. A vida só é a vida porque existe a morte, então a gente só consegue viver a vida realmente a partir do momento que a gente entende que existe a morte e que o tempo é finito e que ao nosso conhecimento a gente só vive uma vez. Existe uma história, um conto ou uma parábola de que um homem muito miserável na vida dele, ele já tinha perdido tudo, estava sem a família, não tinha amigos e trabalhava num lugar horrível, longe, e enfim, não tinha muita roupa no armário, não tinha muito, vamos dizer, motivo para estar vivo, sabe? Não tinha muitas satisfações na vida dele. Ele se forçava a usar um sapato menor. Ele usava um sapato menor para ir para o trabalho, então ele saía de manhã e voltava à noite com um sapato todo apertado e, enfim, sufocando o pé dele. E um dia foi perguntado para ele por que ele fazia isso, e ele disse que é porque ele gostava de chegar em casa e ter a alegria de tirar o sapato, sabe? Porque foi a alegria que sobrou para ele. E eu acho que isso faz uma parábola, uma analogia tão forte com a nossa vida, que para existir os momentos bons tem que existir os momentos ruins, sabe? Então, você passa 5 dias da semana trabalhando, estudando, fazendo o que quer que seja, para chegar ao final de semana que só tem 3 dias, né? O final de semana, se você reduzir ainda mais, tem só 2, porque a semana tem 5, sabe? Não dava pra gente ter um final de semana maior do que a semana, entendeu? Porque provavelmente o final de semana perderia a graça. E partindo do princípio da vida, que eu acredito que seja um nascimento, ou vou partir desse ponto, a gente não fala pros nossos pais em algum momento, tipo, antes de nascer, ou me façam, tá ligado? Eu quero nascer, eu quero viver, enfim, me façam aí o que vocês têm que fazer, porque eu quero viver a vida, eu quero, enfim, nascer. Isso não acontece, isso é impossível. Então, a vida, ela tem que ser algo desejado depois que você já tá vivo, entendeu? Não tem como você desejar viver estando morto, eu acho. Não tem como você desejar viver antes de saber o que é estar vivo.
E a partir do momento que a gente nasce, ou talvez até um pouco antes, a gente já é inserido no meio de primeira instituição social, que é algo que Emily Durkheim analisou, que é a família, é a sua primeira instituição, é o primeiro grupo de pessoas que você tem contato. E olha que coisa louca, né? As pessoas geram vida ao se unirem, tá ligado? Tipo, realmente falando, isso é algo doido demais. Porque os vivos conseguem trazer mais vida, então a vida meio que se recicla e cria uma nova criatura. Olha que coisa louca, tá ligado? Se a gente parar pra pensar, isso é totalmente explosão mental, sabe? E a gente convive com pessoas que a gente não conhecia de lugar nenhum, mas que essas pessoas já conheciam a gente, que escolheram um nome pra gente nascer, e pra gente ter, e pra gente ser chamado o resto da nossa vida por esse nome. Por mais que existam formas de mudar o nome, galera, a maioria das pessoas não muda, sabe? Então, existe um caminho e uma série de expectativas já pra você que nem decidiu nascer, que nem falou, ó, me façam, né, igual eu disse. Então, existe um grupo de pessoas que te dá a vida e te coloca nesse mundo, mas que, na verdade, eles já tinham planos pra você antes de você estar vivo, sabe? Então já existem expectativas, planos, ideias, onde ele vai estudar, onde ele talvez trabalhe, sabe? Então, olha que louco essa ideia e essa pressão que acontece. Por mais desapegados que os seus pais sejam, eles já tinham planos pra você, e eles têm planos pra você. Eu acho que é meio tentar fugir do óbvio, pensar que as pessoas não têm expectativas na gente. E são logo as pessoas que te dão a vida e as pessoas que realmente te trouxeram até aqui, fisicamente falando, né? E biologicamente falando. E aí entra um fato curioso. Depois que a gente sai do colo da mãe, tipo, realmente sai do colo da mãe, aprende a andar, essas coisas, a gente vai pra escola, que é um ambiente também muito louco pra você pensar. Por que a gente vai à escola? Por que a gente precisa ir pra escola e aprender e entender as coisas e aprender a contar, aprender a ler, aprender a escrever, sabe? Olha como essas coisas são organizadas. E principalmente na escola a gente tem contato com outras famílias e a gente sai de um ambiente que era totalmente confortável para nós e totalmente feito para nós de certa forma, que é o ambiente familiar, para encontrar outras pessoas que vivem em outras famílias, em outras casas e que têm outras maneiras de criação, por mais simples e básicas que sejam. Então, nesse momento, a gente está inserido em dois meios sociais, em dois grupos sociais. A nossa família e a escola. Isso engloba amigos da escola, professores da escola, enfim, tudo que envolve isso. E olha que situação curiosa. As pessoas vão ter contato com outras famílias. A partir do momento que você cria o seu primeiro amigo, você realmente entra na casa desse amigo. Claro, se você for convidado para ir para a casa dele, você vai viver com essa pessoa por muito tempo e você vai perceber diferenças nas organizações das famílias. Às vezes você mora numa casa de familiares religiosos e às vezes você mora numa casa de familiares nada religiosos e a partir do momento que você convive com outras famílias, você encontra um choque de realidades entre essas coisas. E durante todo esse período a vida está acontecendo. Aqui eu já estou visualizando uma pessoa de 10 anos de idade, 12 anos, enfim. A partir do momento que você entende nas escolas que você está estudando para conseguir alguma coisa, que é o vestibular, passar e ir fazer uma faculdade, isso é algo que para você entender você fica tipo, caraca, eu aprendi tudo isso para chegar num momento, que é o momento do Enem ou o momento de um vestibular, vamos dizer assim, que seja o mais próximo passo a se progredir. Enfim, mas o ponto que eu quero chegar aqui é que, de certa forma, você sempre está buscando um progresso. Então, os seus pais te educam para você ser um bom estudante e te colocarem nesse meio dos estudos, e as escolas te preparam para ser um bom universitário, para você chegar capacitado à universidade. E a universidade te prepara para você ser um bom empregado ou empregador, enfim, para você ser um bom funcionário, uma
mão de obra. E a mão de obra vai te preparando para você alcançar novos cargos e ser capaz de liderar, até o momento que talvez você vai perceber que você vai ter os seus filhos e o ciclo vai se repetir. Até o momento que você vai ter um trabalho, que você trabalha para alcançar mais coisas e mais coisas, para chegar um momento de aposentadoria que você vai conseguir descansar. Então você trabalha para chegar à sua aposentadoria. Da mesma maneira que você estuda para não pegar recuperação e ficar de férias. Da mesma maneira que você estuda para, enfim, conseguir passar no vestibular e não ter que fazer cursinho. Entende? Então isso me fez pensar que a vida é uma busca eterna de evolução e que o sistema te impõe que você evolua e que a sociedade evolua como um todo, mas no caso isso impõe você dentro da sociedade. Isso impõe você, impõe seus amigos, impõe a sua família, impõe seu namorado ou namorada. Impõe tudo isso para que vocês alcancem uma evolução que seja mais adaptável para as próximas pessoas, sabe? Então é como se fosse cíclico. Os meus avós ensinaram aos meus pais coisas que os meus pais me ensinaram e coisas que eu vou ensinar aos meus filhos, mas que coisas que os meus avós não absorveram dos pais deles, os meus pais não absorveram dos meus avós. E eu não absorvi também, sabe? Então, por exemplo, os meus avós apanharam muito dos pais deles. Os meus pais apanharam dos meus avós. Eu apanhei um pouco. E eu não vou bater nos meus filhos. Entende? É uma organização social inteira e um mecanismo de engrenagem que vai se moldando para uma adaptatividade e que as coisas sejam mais confortáveis possíveis para as pessoas. Entende? Mas para ser confortável tem que haver o desconforto. Então, a semana não pode ter 2 dias e o final de semana ter 5. Precisa ser mais dias de semana para menos dias de descanso. Por quê? Exatamente por isso, porque se você tem muito trabalho, você consegue aproveitar a raridade das coisas boas, entende? Então, só existem coisas boas porque existem coisas ruins. É uma luta de opostos, como eu disse mais cedo. E até onde eu entendo, a vida sempre vai se basear nisso. Em uma busca de mais e que você trabalhe mais na semana para talvez ter mais tempo de férias, ou você trabalhe 12 horas por dia para um dia conseguir trabalhar 8 ou parar de trabalhar. Mas aí entra um fator. Talvez a gente esteja sempre trabalhando para coisas do futuro. Então, você estuda hoje para aproveitar o amanhã. Você trabalha hoje para não trabalhar amanhã. E isso é um pouco cruel consigo mesmo, porque você só percebe a falta que o trabalho faz e que os estudos fazem quando você passa de fase. Então eu que estou no cursinho hoje, eu sinto falta do ensino médio. Assim como no ensino médio eu sentia falta do ensino fundamental. Então, a gente, por ter essa organização de sempre pensar no futuro e sempre fazer as coisas planejadamente para o futuro, isso bloqueia tanto a nossa capacidade de enxergar o agora e aproveitar a fase que a gente vive, sabe? É igual aquela coisa. Talvez 2019 não foi o melhor ano do mundo. Mas para muita gente foi, porque 2020 foi horrível. Entendeu? Então ontem só foi legal porque hoje está sendo um dia horrível. Entendeu? E a gente torce para que o amanhã seja um dia bom. E a gente faz várias coisas hoje para que o amanhã seja bom. Mas a gente não sabe, porque o amanhã não existe. E a gente só tem o agora. Talvez se amanhã for mais difícil do que está sendo hoje, a gente vai sentir a saudade do hoje. E isso é muito cruel consigo mesmo. A vida, ela é uma busca incessante por conforto, e isso inclui, claro, dinheiro ou várias coisas relacionadas a isso, mas que não se satisfaz no agora. Então a vida talvez ela não seja o agora, ela seja uma preparação para o amanhã. Entendeu? E eu acho que é por isso que também vem muitas religiões que dizem que depois da morte você vai ter um tempo bom, um tempo de descanso, porque isso favorece e te dá a esperança de final de semana, sabe? Aquela esperança de que
você vai ter uma semana difícil, você vai passar por problemas, você vai ter que lidar com perdas, mas no futuro vai ficar tudo bem. Por que no futuro vai ficar tudo bem? As coisas não podem ficar boas agora? Entendeu? O que eu posso fazer para as coisas ficarem boas agora? Sabe? E isso gera muita ansiedade em mim, de certa forma. Porque é injusto, tá ligado? É injusto pra você que só vive no presente momento e o ontem já passou e o amanhã não existe, que você sempre tenha que se planejar pro amanhã. É muito dolorido pra mim e até me seca a garganta falar sobre esse assunto porque realmente eu queria que a vida fosse um pouco mais do que ela é. E eu não sei como ressignificar as coisas a partir do momento que eu entendi que a gente vive pelo amanhã e a maioria das pessoas vive pelo amanhã. Mas existem formas de você desligar o amanhã, desligar esse senso seu de que sempre vai pensar no futuro, sabe? Tentar se prevenir de coisas, entendeu? Se prevenir de perigos, então, sabe? A vida ela é o passado, sabe? Parece que ela é o passado e coisas que você analisou no passado e não coisas que você está vivendo agora. Porque coisas que você está vivendo agora, talvez você não esteja vivendo, você esteja planejando para coisas que você vai viver amanhã. Enfim, quanto mais você pensa saber o que é a vida, menos você sabe e mais as respostas se tornam insuficientes até o ponto que você vai alcançar um dor e sofrimento, porque eu não me lembro de sofrer antes de nascer e não acho que eu vá sofrer depois que morrer. E aí talvez você seja perguntado de novo o que é a vida e você fique sem respostas, porque a vida talvez seja o agora, por mais estranho que seja o agora e seja, né, como muita gente diz, o agora, o presente é uma dádiva. Sei lá, talvez seja eu só que vivo muito prevenido ou pensando no futuro. Na verdade sou eu sou assim, mas talvez mais do que a maioria e eu tenha dificuldade de aproveitar realmente o momento ou desligar esse senso meu de futuro. Mas eu preciso de uma ajuda aí nesse sentido. Enfim, eu não sei muito sobre a vida, pra falar a verdade. Mas eu tenho os meus pensamentos e eu acho importante externalizar. Externalizar, essa palavra existe? Enfim, externar. Botar pra fora eles. Esse foi o episódio de hoje, pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Gostei muito de falar sobre isso. E eu espero que vocês também tenham gostado de ouvir. Lembrem de me seguir lá no Instagram, @oquaseadulto. Meu perfil pessoal também tá lá, é @igor_gfs. Não sei se vocês querem, mas enfim. Me mandem lá sugestões de temas, vocês podem interagir, eu tô sempre conversando com todos vocês lá, tá? Obrigado por ter ouvido até aqui. Se você tá ouvindo isso no YouTube, inscreva-se, deixa um gostei aí e um comentário, tá? Boa semana pra todos, bom dia pra todos, né? Espero que vocês sejam muito felizes ou encontram os sentidos da vida de vocês, né? Eu acredito que seja o presente, por mais complicado que seja. Um abraço pra todo mundo. Beijo.